Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Meu irmão e minha irmã, qual é o teu clamor nesse dia de hoje? O que é que você quer, neste momento, entregar para Jesus? Peçamos que Ele incline o seu ouvido para ouvir a nossa prece. E em silêncio, no mais profundo do seu coração, você pode dizer agora para Jesus: qual é o teu clamor? Peçamos que Ele nos mostre o seu amor maravilhoso. E com certeza Ele vai nos ouvir, porque Ele nos ama com muita intensidade. E eu quero neste momento apresentar para o Senhor, com essa certeza de que Ele está nos ouvindo, vamos apresentar o João Guilherme, a Ana Gabriela, o Miguel Barros, o Davi Lucas, Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, a Emanuele, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Pedro Lucas. Apresentemos também a Tereza e o Ricele Bezerra, a Rosineide Lins, Luiz Carlos, a Natália Rodrigues, o Alex Mota, a Neide Solange, a Milena Coelho, a Maruli com toda a sua família, a Liene Santana, a Janicléa Freitas, a Oresina Maria, Solange Oliveira. Também vamos entregar, colocar no colo de Deus a Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, a Joana e a Lucivânia Martins, a Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marco e família, Nelson, Alzira, Maria da Silva, Jorge e Cristina, o seu Francisco do Terço, a Lúcia Maria da Silva, a Leila e Juraci Júnior, a Edilane Alves Santos, e vamos apresentar e colocar no colo de Deus também a Lourdinha. E toda a nossa família, todos os nossos irmãos que se encontram desempregados, nossas irmãs também, né? Vamos também trazer presente todas as pessoas que estão internadas, que estão nas UTIs, todos os seus familiares. Também vamos trazer presente os nossos idosos, os cuidadores e as cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, lembrando que nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus.
Por isso nós vamos abrir em Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria Madalena, chamada Madalena, Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus continua a sua missão e ele vai formando uma nova comunidade a partir daqueles que são marginalizados, como fala o próprio Evangelho, a partir daqueles que são marginalizados pela sociedade, mas também pela religião da sua época, da época de Jesus, né? O Evangelho vai nos mostrando Jesus com o seu grupo, ali acompanhado também de mulheres, andando de um lado para o outro, percorrendo, né? Percorrendo cidades, povoados. Eu queria convidar você agora, meu irmão e minha irmã, para que a gente possa acompanhar esse Jesus que não fica parado, esse Jesus que não fica dentro de um espaço, né, de um prédio, de uma igreja, esperando que o povo venha até ele, mas acompanhar Jesus que sai. Esse Jesus que está sempre em saída, né? Conforme diz o Papa Francisco, é um Jesus que sai com o seu grupo para evangelizar. É um grupo que é um Jesus que anda, né? Que está sempre nesse movimento de ida e voltas, né? E ali com ele, pessoas que foram curadas, né? Que foram salvas por ele. Além do grupo, nós já vimos um bom grupo de seguidoras também, né? Mulheres, e isso era uma novidade para a sua época, né? Era uma grande novidade, porque ao contrário dos mestres da época, Jesus aceita em seu grupo mulheres como seguidoras e como discípulas. Jesus aceita no seu grupo mulheres como seguidoras e como discípulas. Jesus é diferente. E é bom a gente prestar bastante atenção, sobretudo olhar bem, né? Qual é o Jesus que eu sigo? É o Jesus que é apresentado no Evangelho ou é o Jesus que alguém construiu ou que minha própria cabeça, né, inventou? Um Jesus da glória, do oba-oba, um Jesus que não me leva para as periferias, um Jesus que está presente apenas nos grandes centros, né? Um Jesus vestido de ouro, que carrega um anel bonito de ouro, um anel enorme no dedo, ou um colar, né? Com uma grande cruz no peito, por fora, né? Mas que não me leva, né? Até as periferias, até os povoados das cidades, né? Até as favelas. O evangelho de hoje, assim como outros evangelhos, fala desse Jesus que não para, esse Jesus que está sempre em movimento, desse Jesus que está sempre rodeado de pessoas marginalizadas, de pessoas desprezadas, de pessoas impuras, de pessoas que para a religião da época não tinham direito à salvação. Mas, no entanto, o Filho de Deus vai se aproximar dessas pessoas. E como Jesus sabia que essas pessoas não iam até o templo, muito menos, não iam até nem na capelinha, a sinagoga, muito menos ao templo,
Então Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Jesus se aproxima, ele cura, ele devolve a dignidade, ele devolve a vida. E aqui nós temos como exemplo das diversas mulheres que aparecem aqui nesse texto. A Madalena, né, que o próprio texto vai dizer que ele curou, né, a Madalena. Ali vem a Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, portanto eram mulheres que possuíam, né, que tinham bens, mas que ajudavam os discípulos, Jesus e seus discípulos, com os seus bens que possuíam. Então eram mulheres que andavam com Jesus, que escutavam Jesus. Eram mulheres que ajudavam das diversas maneiras, né, na evangelização. Por isso, meu irmão e minha irmã, também nós somos convidados a andar com Jesus. E talvez aqui é necessário fazermos uma avaliação, olhar para nosso jeito de ser cristão, de ser batizado. E assim, eu estou realmente seguindo Jesus da Bíblia? Esse Jesus que o Evangelho apresenta para a gente? Esse Jesus que vai combater os grandes da época, a sociedade, né, os líderes, tanto religioso como também da sociedade, que era tudo muito misturado. Esse Jesus que é odiado, né, pelo povo, pelos grandes da época, sobretudo pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos anciãos, pelos escribas. Esse Jesus que sai do centro e vai estar sempre na periferia. Então, eu sigo esse Jesus, ou o meu Jesus é aquele Jesus, né, da que a gente pode bater palma, aquele Jesus que se encontra sempre nos altares da vida, mas que não desce nunca para atender os pobres. Então, qual é o Jesus que eu sigo? E aqui a gente precisa ser bem sincera mesmo e bem sincero. É bom dar uma olhadinha na minha prática, né? No meu dia a dia, né? Qual é o Jesus que eu sigo? Eu sigo esse Jesus que cuida da vida, esse Jesus que entra em confronto com os grandes por causa da vida, por causa dos pequenos, dos marginalizados, ou eu sigo o Jesus que está sempre muito bem vestido e que não se aproxima dos pobres, que não se aproxima dos marginalizados. Então, qual é o Jesus que eu sigo? É bom a gente se perguntar, até porque se eu estiver seguindo esse Jesus que não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho, ainda é tempo da gente fazer mudanças na nossa vida. É tempo da gente fazer mudanças na nossa vida. Por isso que é necessário sempre ler, meditar, refletir, rezar os evangelhos, para saber realmente quem é Jesus. Porque às vezes a gente sabe quem é Jesus, é o Filho de Deus, é muito pouco, né? Quem é Jesus? Alguém disse que era isso, ou alguém disse o padre, ou a irmã, sei lá quem, ou a liderança falou que era isso. Não, vá na Bíblia, procura quem é Jesus. Começa lá do primeiro evangelista, desde o primeiro Mateus. Começa lendo e buscando quais são as características desse Jesus dos evangelhos. O que é que ele fez? Quem é ele? Começando lá, desde quando ele nasce, que ele já nasce num lugar pobre, numa manjedoura junto dos animais, né? E depois, por onde é que Jesus andava? E aí a gente pode fazer também a nossa opção de vida, né? Eu posso escolher seguir esse Jesus da Bíblia ou seguir qualquer um outro Jesus falso. E aí as consequências são graves também. A gente também, quando eu assumo, né, as consequências das minhas escolhas. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse é o momento para a gente rezar todos os dias. Se a gente pega mesmo o evangelho do dia, lê várias vezes, aí a gente vai descobrindo quem é Jesus. Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Quem é Jesus para você? Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a descobrir quem é Jesus. Quem é Jesus na Bíblia, nos Evangelhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.